A paz de Deus, meus irmãos. Venho hoje diante de vocês com o coração transbordando de gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, para testemunhar das maravilhas que Ele operou em minha vida durante o período mais doloroso e humilhante que já enfrentei. Sei que meu testemunho pode parecer forte demais para alguns, mas creio que o Senhor quer usar minha experiência para alertar outras irmãs e mostrar que não existe situação impossível para o nosso Deus. Meu nome é Célia Regina, tenho 38 anos. E hoje posso dizer com toda certeza que sou uma mulher vitoriosa pela graça do Senhor. Mas há 4 anos atrás, irmãos, eu estava no fundo do poço, vivendo a maior humilhação que uma esposa pode enfrentar. Descobri que meu marido não apenas me traía, mas me traía com pessoas que eu considerava minhas melhores amigas. Antes de contar os detalhes dolorosos dessa experiência, preciso falar um pouco sobre como era minha vida antes da tempestade chegar. Sou congregante há 15 anos. Aceitei o Senhor Jesus quando tinha 23 anos, numa reunião onde o Espírito Santo operou poderosamente em minha vida. Casei-me aos 28 anos com Marcelo, que também era da congregação há muitos anos. Marcelo era um homem aparentemente temente a Deus, respeitado pelos irmãos, trabalhador, carinhoso comigo. Ele trabalhava como supervisor numa fábrica de peças automotivas e tinha um bom salário. Eu trabalhava como enfermeira num hospital particular da cidade. Juntos, conseguíamos manter uma vida confortável e participar ativamente da obra de Deus. Nosso casamento durou 7 anos antes da descoberta da traição. Durante esse tempo, construímos uma casa própria, compramos um carro e eu pensava que tínhamos um relacionamento sólido. Marcelo sempre foi um homem sociável, que gostava de fazer amizades, e eu admirava essa característica nele. Nossa casa estava sempre cheia de visitas, especialmente nos finais de semana. Entre nossas amizades mais próximas estavam 2 mulheres que eu considerava minhas melhores amigas, Patrícia e Simone. Patrícia era minha colega de trabalho no hospital, uma enfermeira competente que havia se divorciado há 2 anos. Ela sempre vinha em casa, jantava conosco, participava de nossas conversas íntimas, conhecia todos os detalhes da minha vida pessoal. Simone era vizinha nossa há 5 anos. Era casada, mas vivia reclamando do marido, dizendo que ele não a compreendia. Ela também frequentava nossa casa regularmente. Às vezes, vinha chorando contar seus problemas conjugais. E eu sempre a consolava, dava conselhos, até mesmo oferecia nossa casa para ela dormir quando brigava com o marido. Essas 2 mulheres conheciam todos os segredos da minha vida, irmãos. Sabiam quando eu e Marcelo brigávamos, quando tínhamos problemas financeiros, quando eu estava triste ou alegre. Eu confiava nelas completamente, as considerava como irmãs que Deus havia colocado na minha vida. Durante os 2 últimos anos do nosso casamento, comecei a notar algumas mudanças no comportamento do Marcelo, mas nunca imaginei o que estava realmente acontecendo. Ele começou a chegar mais tarde do trabalho, sempre com desculpas sobre horas extras ou reuniões. Começou a receber ligações que atendia em outro cômodo, sempre dizendo que eram assuntos do trabalho. Também notei que ele estava mais distante de mim, menos carinhoso, menos interessado em conversas íntimas. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que estava apenas cansado do trabalho, estressado com as responsabilidades. Como boa esposa, eu acreditava e tentava ser ainda mais compreensiva e carinhosa. O que mais me chamava a atenção era como Marcelo se comportava quando Patrícia e Simone vinham nos visitar. Ele ficava mais animado, mais falante, fazia questão de servir bebidas para elas, contava piadas, demonstrava uma alegria que não mostrava quando estávamos sozinhos. Eu achava que ele estava apenas sendo um bom anfitrião. Patrícia, por sua vez, começou a dar mais atenção aos problemas do meu casamento. Sempre perguntava como estavam as coisas entre eu e Marcelo, se estávamos nos dando bem, se ele estava sendo um bom marido. Quando eu comentava sobre alguma dificuldade, ela sempre tomava o partido dele, dizendo que homens eram mesmo complicados e que eu devia ter mais paciência. Simone também mudou seu comportamento. Passou a visitar nossa casa com mais frequência, sempre quando Marcelo estava em casa. Começou a se arrumar mais quando vinha nos ver, usava roupas mais decotadas, perfumes mais fortes. Eu notava que ela olhava muito para Marcelo quando falava, mas pensava que estava apenas sendo simpática. O estranho é que essas 2 mulheres, que antes eram amigas entre si também, começaram a vir em casa separadamente. Patrícia vinha às quartas-feiras à noite, sempre depois do trabalho. Simone vinha aos sábados à tarde, quando o marido estava trabalhando. Na época, eu não percebi o padrão.
Mas hoje vejo como tudo estava planejado. A descoberta da traição aconteceu de uma forma que jamais esquecerei, irmãos. Foi numa sexta-feira, dia 8 de março, Dia da Mulher. Ironia do destino, descobri que estava sendo traída justamente no dia dedicado às mulheres. Eu havia saído para fazer compras para preparar um jantar especial para Marcelo. Queria surpreendê-lo com seus pratos favoritos. Quando cheguei no supermercado, percebi que havia esquecido minha carteira em casa. Voltei rapidamente para buscá-la, pensando que Marcelo ainda estaria no trabalho. Era por volta das 3 horas da tarde, e ele costumava chegar apenas às 6. Quando entrei em casa, escutei vozes vindas do nosso quarto. Inicialmente pensei que Marcelo havia chegado mais cedo e estava assistindo televisão, mas quando me aproximei, reconheci a voz da Patrícia. Meu coração começou a bater mais forte, mas ainda assim pensei numa explicação inocente. Talvez ela tivesse passado mal e Marcelo a trouxe para casa para descansar. Irmãos, é impossível descrever o que senti quando abri a porta do quarto e vi a cena que se desenrolava diante dos meus olhos. Marcelo e Patrícia estavam na minha cama, na cama onde eu dormia todas as noites, completamente nus, em pleno ato sexual. A mulher que eu considerava minha melhor amiga estava ali, traindo não apenas a amizade, mas profanando o leito matrimonial que Deus havia abençoado. O choque foi tão grande que fiquei paralisada por alguns segundos. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Marcelo e Patrícia se assustaram quando me viram, tentaram se cobrir, mas era tarde demais. A verdade estava escancarada diante de mim, cruel e dolorosa. Célia! Marcelo gritou, tentando se levantar da cama. Não é o que você está pensando! Que frase ridícula, irmãos! Como não era o que eu estava pensando se eu estava vendo com meus próprios olhos? Patrícia, por sua vez, teve a coragem de me olhar nos olhos e dizer: Célia, me desculpa, mas nós nos apaixonamos. Não foi algo planejado. Aconteceu. E a mulher que conhecia todos os meus segredos, que chorava comigo quando eu tinha problemas, que eu considerava como irmã, estava ali, nua na minha cama, pedindo desculpas como se tivesse apenas quebrado um prato. Saí correndo da casa sem conseguir pronunciar uma palavra. Entrei no carro e dirigi sem destino, chorando desesperadamente. Parei num posto de gasolina e liguei para minha irmã mais velha, Helena, que também congrega conosco. Entre soluços, contei o que havia acabado de presenciar. Célia, Helena disse com a voz embargada, vem para minha casa agora. Não fica sozinha nesse momento. Fui para a casa da minha irmã e passei o resto do dia chorando, tentando entender como aquilo havia acontecido, como eu não havia percebido os sinais que hoje me parecem tão óbvios. Helena me acolheu com todo carinho, fez chá, orou comigo, me consolou como só uma irmã sabe fazer. Célia, ela disse, sei que está doendo muito agora, mas o Senhor vai te dar forças para passar por isso. Você não está sozinha. Naquela noite, Marcelo ligou inúmeras vezes para o celular da Helena, desesperado para falar comigo. Eu não atendia, não estava preparada para ouvir suas mentiras e desculpas. Finalmente, Helena atendeu uma das ligações e disse: Marcelo, a Célia não quer falar com você agora. Deixa ela se acalmar. No dia seguinte, sábado, acordei com os olhos inchados de tanto chorar, mas determinada a voltar para casa e enfrentar a situação. Não podia fugir da realidade para sempre. Quando cheguei, Marcelo estava me esperando na sala, com cara de arrependido, segurando um buquê de flores. Célia, meu amor, ele começou. Preciso te explicar o que aconteceu. Eu e a Patrícia. Foi uma coisa que aconteceu de repente. Não foi planejado. Ela estava passando por problemas, você sabe como é, e eu só queria consolá-la. Uma coisa levou a outra. Olhei nos olhos dele e disse: Marcelo, não me trate como idiota. Consolação não acontece na nossa cama nu. Vocês me traíram da pior forma possível. Ela era minha melhor amiga, e você é meu marido. Como vocês puderam fazer isso comigo? Marcelo tentou me convencer de que havia sido apenas uma vez, um momento de fraqueza, que ele estava arrependido e que jamais aconteceria novamente. Mas eu sabia que estava mentindo. A forma natural como eles estavam juntos, a intimidade que demonstravam, tudo indicava que aquilo já vinha acontecendo há muito tempo. Marcelo, disse com firmeza, quero que você saia desta casa hoje mesmo. Não quero você aqui enquanto eu não decidir o que vou fazer da minha vida. Ele tentou argumentar,
Disse que a casa também era dele, mas eu fui irredutível. Se você não sair por bem, vou chamar a polícia e contar para toda a congregação o que vi ontem. Marcelo fez as malas e foi embora naquele mesmo dia. Mais tarde, descobri que ele foi direto para o apartamento da Patrícia. Pelo menos tiveram a decência de assumir o relacionamento publicamente, em vez de continuarem me enganando. Mas, irmãos, se vocês pensam que a dor terminou aí, estão muito enganados. O pior ainda estava por vir. 2 dias após Marcelo ter saído de casa, segunda-feira, recebi uma ligação da Simone. Ela disse que queria conversar comigo, que estava muito preocupada com a situação, que queria me dar apoio nesse momento difícil. Simone veio em casa na segunda-feira à noite. Chegou com cara de solidariedade, me abraçou, disse que estava chocada com a atitude do Marcelo e da Patrícia. Célia, ela disse, eu sempre desconfiei da Patrícia. Ela não era uma amiga verdadeira. Sempre notei como ela olhava para o Marcelo. Conversamos por mais de 2 horas. Simone parecia genuinamente interessada em me consolar. Dizia que eu merecia coisa melhor, que Marcelo era um idiota por me trair. Ofereceu ajuda financeira se eu precisasse. Disse que podia dormir na casa dela se me sentisse sozinha. Eu fiquei muito grata pela solidariedade. Durante os dias seguintes, Simone se tornou minha principal companheira. Vinha me ver todos os dias após o trabalho, me levava para jantar fora, me incentivava a sair de casa para não ficar deprimida. Ela foi minha maior fonte de apoio naqueles primeiros dias após a descoberta da traição. Foi Simone quem me aconselhou a contratar um advogado para dar início ao processo de divórcio. Célia, ela dizia, não perde tempo com esse homem. Ele não te merece. Você é jovem, bonita, trabalhadora. Vai encontrar alguém muito melhor. Ela até me indicou um advogado conhecido dela. Mas 3 semanas após a descoberta da primeira traição, o Senhor permitiu que eu descobrisse uma verdade ainda mais dolorosa. Era uma quinta-feira à noite, e eu estava voltando do advogado quando resolvi passar na farmácia perto de casa para comprar remédios para dor de cabeça. Quando estava estacionando o carro em frente à farmácia, vi uma cena que me deixou ainda mais chocada que a primeira. Do outro lado da rua, saindo de um motel, estavam Marcelo e Simone de mãos dadas, rindo, se beijando como um casal apaixonado. Irmãos, vocês não imaginam o que senti naquele momento. Foi como se levasse uma segunda punhalada no coração, ainda mais dolorosa que a primeira. Simone, a mulher que estava me consolando, me dando apoio, me incentivando a me separar rapidamente de Marcelo, também estava tendo um caso com ele. Fiquei dentro do carro, observando aquela cena degradante. Simone estava diferente, mais arrumada, usando roupas que nunca havia visto nela. Marcelo a tratava com carinho. Abria a porta do carro para ela, a beijava com paixão. Era óbvio que aquilo também já vinha acontecendo há muito tempo. Quando eles saíram de carro, fiquei ali parada, tentando processar aquela nova informação. Simone também me traía. A mulher que me consolava de dia estava se encontrando com meu marido à noite. Que tipo de pessoas eram essas que eu chamava de amigas? Voltei para casa completamente destruída. Agora não era apenas uma traição, mas 2. Marcelo não tinha apenas uma amante, mas 2. E não eram mulheres estranhas. Eram pessoas que eu amava e confiava. Era uma conspiração contra mim, uma traição orquestrada por pessoas que conheciam minha alma. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando em todos os detalhes, tentando entender por quanto tempo aquilo estava acontecendo. Lembrei de situações em que Simone insistia para eu sair sozinha, dizendo que precisava de tempo para mim mesma. Agora entendia que ela queria me tirar de casa para poder se encontrar com Marcelo. Lembrei também de como ela sempre perguntava sobre os horários do Marcelo, quando ele chegava do trabalho, quando viajava a trabalho. Eu pensava que era apenas interesse em nossa vida, mas na verdade ela estava coordenando seus encontros com ele. No dia seguinte, sexta-feira, Simone apareceu em casa como sempre, com cara de amiga preocupada. Célia, ela disse, como você está se sentindo? Parece que dormiu mal. A hipocrisia daquela mulher era impressionante. Ela estava ali, fingindo se preocupar comigo, quando na noite anterior estava nos braços do meu marido. Decidi não confrontá-la imediatamente. Queria ter certeza absoluta do que estava acontecendo antes de fazer qualquer acusação. Durante a conversa, fiz algumas perguntas estratégicas sobre onde ela havia estado na noite anterior, se havia saído, com quem.
Ela mentiu descaradamente. Disse que havia ficado em casa assistindo televisão com o marido. Simone, perguntei casualmente, você não acha estranho o Marcelo não ter tentado me ligar esses dias? Parece que ele está conformado demais com a separação. Ela respondeu. Célia, talvez seja melhor assim. Ele deve estar envergonhado do que fez. É melhor vocês não conversarem agora. Que cínica, irmãos. Ela estava sabendo exatamente por que Marcelo não me ligava, porque estava ocupado com ela e com Patrícia, e ainda tinha a audácia de me dar conselhos sobre meu casamento. Durante o fim de semana, resolvi fazer uma investigação mais cuidadosa. Pedi para minha irmã Helena me ajudar a descobrir a verdade completa sobre o que estava acontecendo. Helena contratou um detetive particular que começou a seguir Marcelo e documentar seus movimentos. Em uma semana, o detetive trouxe um relatório completo que me deixou estarrecida. Marcelo estava se relacionando com Patrícia às terças e quintas-feiras no apartamento dela. Com Simone, se encontrava às segundas e sextas-feiras, sempre em motéis diferentes. E ainda havia uma terceira mulher, que eu não conhecia, com quem se encontrava aos sábados. O detetive me mostrou fotos de Marcelo entrando e saindo desses locais com essas mulheres. Eram evidências irrefutáveis de que meu marido não era apenas infiel, mas completamente promíscuo. Ele havia transformado nossa separação numa oportunidade para viver uma vida de libertinagem total. Mas o que mais me doía eram as traições das minhas amigas. Patrícia e Simone não eram apenas amantes do Marcelo. Elas eram cúmplices numa conspiração para me humilhar e me destruir emocionalmente. Elas sabiam uma da outra, sabiam que eu estava sofrendo, e ainda assim continuaram com aquela farsa. Quando recebi o relatório do detetive, tomei uma decisão. Ia confrontar as duas no mesmo dia, na frente de todo mundo, para que não pudessem continuar mentindo e manipulando. Marquei um encontro com Patrícia no hospital onde trabalhávamos, durante o horário do almoço, na presença de outras colegas. Patrícia, disse alto o suficiente para as outras enfermeiras ouvirem. Preciso conversar com você sobre sua vida dupla. Ela ficou pálida. Tentou me levar para um local reservado, mas eu continuei. Não, vamos conversar aqui mesmo. Quero que todas saibam que tipo de pessoa você é. Contei para nossas colegas de trabalho como Patrícia havia traído nossa amizade, como ela fingia ser minha amiga enquanto se relacionava com meu marido às minhas costas. Mostrei algumas das fotos que o detetive havia tirado. Patrícia tentou negar, mas as evidências eram incontestáveis. Célia, ela disse com lágrimas nos olhos. Eu sei que foi errado, mas eu me apaixonei pelo Marcelo. Não consegui controlar meus sentimentos. Respondi. Patrícia, paixão não justifica traição. Você conhecia minha vida íntima, sabia o quanto eu amava meu marido, e mesmo assim resolveu destruir meu casamento. Isso não é paixão, é maldade. As outras enfermeiras ficaram chocadas com a revelação. Patrícia perdeu completamente a reputação no hospital e pediu transferência para outro setor poucos dias depois. Não conseguia mais me olhar nos olhos nem enfrentar o julgamento das colegas. Com Simone, o confronto foi ainda mais dramático. Esperei ela chegar em casa na segunda-feira à noite, como sempre fazia. Quando ela chegou com aquela cara de amiga solidária, eu estava preparada. Simone, disse olhando diretamente nos seus olhos. Como foi seu encontro com o Marcelo na sexta-feira à noite? Ela ficou branca como papel, tentou gaguejar uma resposta, mas eu continuei. Vi vocês saindo do motel da Avenida Central. Vocês pareciam muito íntimos para duas pessoas que mal se conhecem. Simone desabou na cadeira e começou a chorar. Confessou que estava se relacionando com Marcelo há mais de um ano, muito antes da descoberta da traição com Patrícia. Célia, ela disse entre lágrimas, eu não queria que acontecesse assim. Marcelo me seduziu, disse que vocês não eram felizes no casamento, que ia se separar de você. Simone, respondi com uma calma que nem eu sabia de onde vinha. Não tenta jogar a culpa no Marcelo. Você é uma mulher adulta, casada. Sabia exatamente o que estava fazendo. O pior é que você fingiu ser minha amiga enquanto me apunhalava pelas costas. Ela tentou se explicar. Disse que se arrependia, que queria minha amizade de volta, mas eu já havia tomado minha decisão. Simone, nossa amizade morreu no momento em que você resolveu me trair. Não quero mais vê-la na minha casa nem na minha vida. E vou contar para seu marido o que está acontecendo, porque ele tem o direito de saber. Cumpri minha palavra.
No dia seguinte, procurei o marido da Simone, Antônio, e contei toda a verdade. Ele ficou devastado, mas me agradeceu por ter a coragem de contar. Simone e Antônio se separaram 2 semanas depois, e ela saiu da cidade com os filhos. Agora, irmãos, vocês devem estar pensando que eu estava satisfeita por ter me vingado das duas traidoras. Mas não foi bem assim. Depois de todo esse processo de confrontação e exposição da verdade, me senti vazia, cansada, desiludida com as pessoas. Estava sozinha em casa, sem marido, sem as amigas que considerava mais próximas, enfrentando um processo de divórcio complicado, com minha reputação abalada pelos boatos que corriam na cidade. Muitas pessoas comentavam sobre o escândalo do meu casamento, algumas com pena, outras com curiosidade mórbida. Foi nesse momento de maior desolação que o Senhor começou a operar poderosamente em minha vida. Uma noite, estava chorando sozinha na sala quando senti uma presença muito forte no ambiente. Era como se alguém tivesse entrado na casa, mas eu sabia que estava sozinha. Ajoelhei-me e comecei a orar. Senhor, não entendo por que permites que eu passe por tanta dor e humilhação. Sempre te servi com fidelidade, sempre fui uma esposa dedicada. Por que essas pessoas que eu amava me fizeram tanto mal? Irmãos, o que aconteceu em seguida mudou completamente minha perspectiva sobre toda aquela situação dolorosa. Ouvi claramente em meu espírito uma voz que dizia: Filha, eu permiti que você passasse por isso para te livrar de pessoas falsas e te preparar para as bênçãos que tenho reservadas para você. Confie em mim. Naquele momento, senti uma paz sobrenatural tomar conta do meu coração. Era como se uma carga pesada tivesse sido retirada dos meus ombros. Compreendi que Deus havia permitido aquela situação não para me destruir, mas para me libertar de relacionamentos tóxicos e me preparar para algo melhor. A partir daquela noite, minha atitude mudou completamente. Parei de me lamentar, parei de sentir raiva das pessoas que me traíram e comecei a agradecer a Deus por ter me livrado delas. Se Marcelo, Patrícia e Simone eram capazes de me trair daquela forma, imaginem o que mais poderiam fazer no futuro? Comecei a frequentar a congregação com mais assiduidade, a participar mais ativamente das atividades, a buscar consolação e direção nas palavras do Senhor. Os irmãos me acolheram com muito carinho, principalmente as irmãs mais experientes, que me davam conselhos preciosos sobre como superar aquele período difícil. Dona Rosa, uma anciã da congregação, foi especialmente importante nesse processo de cura. Ela havia perdido o marido há 10 anos e conhecia bem a dor da solidão. Irmã Célia, ela me disse um dia, o Senhor está te preparando para ser uma mulher ainda mais forte e sábia. Essas pessoas que te magoaram foram instrumentos de Deus para te mostrar o que é fidelidade verdadeira. Foi através dos conselhos da Dona Rosa que aprendi a perdoar verdadeiramente. Não foi fácil, irmãos. Levou meses de oração, jejum e luta interior até conseguir tirar a amargura do meu coração. Mas quando finalmente consegui perdoar Marcelo, Patrícia e Simone, senti uma liberdade espiritual que nunca havia experimentado antes. O perdão não significou que eu ia voltar a confiar nessas pessoas ou permitir que voltassem para minha vida. Significou que eu havia escolhido não guardar rancor, não desejar mal a elas e entregar a justiça nas mãos de Deus. E, irmãos, Deus fez justiça do seu jeito e no seu tempo. 6 meses após nossa separação, Marcelo perdeu o emprego na fábrica por justa causa. Estava faltando muito ao trabalho por causa de sua vida desregrada. Patrícia foi demitida do hospital após ser flagrada usando medicamentos controlados sem prescrição médica. Simone perdeu a guarda dos filhos para o ex-marido e teve que sair da cidade envolvida em dívidas. Enquanto isso, minha vida começou a prosperar de forma sobrenatural. Recebi uma promoção no hospital e passei a ser supervisora de enfermagem, com um salário muito melhor do que tinha antes. Consegui refinanciar a casa e quitar todas as dívidas que Marcelo havia deixado. Até mesmo minha saúde melhorou. Problemas de pressão alta que me incomodavam há anos desapareceram completamente. Mas a maior bênção que recebi foi a transformação interior que o Senhor operou em mim. Tornei-me uma mulher mais sábia, mais discernida, mais forte emocionalmente. Aprendi a valorizar amizades verdadeiras e a identificar pessoas falsas antes que pudessem me prejudicar. 2 anos após o divórcio, quando já estava completamente curada das feridas do passado, o Senhor colocou em minha vida uma pessoa muito especial. Durante uma convenção da congregação em outra cidade, conheci o irmão Paulo Roberto,
um homem viúvo de 42 anos, que havia perdido a esposa em um acidente de trânsito 3 anos antes. Paulo Roberto era completamente diferente de Marcelo. Homem maduro, pai de 2 filhos adolescentes, superintendente de uma empresa de construção civil, respeitado em sua congregação. Desde nosso primeiro encontro, demonstrou ser uma pessoa íntegra, sincera, temente a Deus. Nosso relacionamento foi construído com muita oração, conversas profundas, conhecimento mútuo das experiências passadas. Paulo Roberto sabia de toda a minha história, e eu conhecia a dor que ele havia passado com a perda da esposa. Ambos éramos pessoas que havíamos sofrido muito e aprendido a valorizar relacionamentos verdadeiros. Depois de um ano de namoro supervisionado pelos anciãos de nossas respectivas congregações, Paulo Roberto me pediu em casamento. A cerimônia foi realizada numa manhã de sábado, numa reunião especial, com a presença de irmãos das 2 cidades. Irmãos, quando o ancião nos declarou marido e mulher, senti que Deus estava selando não apenas nossa união, mas também minha completa restauração. Era como se o Senhor estivesse dizendo: Filha, eu recompenso aqueles que confiam em mim. Paulo Roberto se revelou o marido que eu sempre sonhei ter. Homem fiel, trabalhador, carinhoso, que me trata como uma rainha. Seus 2 filhos, Carlos e Fernanda, me acolheram como mãe com todo carinho. Formamos uma família linda, unida, temente ao Senhor. Nossa vida financeira também foi tremendamente abençoada. Paulo Roberto foi promovido a diretor regional da empresa onde trabalha, e eu me tornei chefe de enfermagem do hospital. Conseguimos comprar uma casa maior, um carro novo, e ainda sobra dinheiro para ajudar na obra de Deus. Mas o mais importante, irmãos, é a qualidade do nosso relacionamento. Paulo Roberto é um homem transparente, que me conta tudo o que acontece na vida dele, que me consulta antes de tomar decisões importantes. Nossa casa é um lugar de paz, onde respiramos harmonia e amor. Também aprendi a escolher melhor minhas amizades. Hoje tenho amigas verdadeiras na congregação, mulheres maduras, tementes a Deus, que demonstram com ações que são pessoas confiáveis. Não me relaciono mais por simpatia superficial, mas procuro conhecer o caráter das pessoas antes de abrir minha vida para elas. 3 anos após nosso casamento, o Senhor nos abençoou com uma filha, Júlia, que hoje tem 2 anos e é a alegria da nossa casa. Ver Paulo Roberto cuidando dela com tanto carinho, ver os filhos dele tratando-a como irmã legítima, me enche de gratidão ao Senhor. Hoje, quando olho para trás e vejo toda a jornada que percorri, só posso louvar ao Senhor. Aquelas traições que me causaram tanto sofrimento foram, na verdade, instrumentos que Deus usou para me livrar de pessoas falsas e,